Agora nós vamos ver a influência da altitude nas curvas de tração. Tração disponível e requerida, efeito altitude. Então, o que a gente tem como base inicialmente é que conforme a altitude aumenta, com o voo, ocorre uma redução. Vamos ver aqui, eu acho que não está muito bem explicado, conforme a altitude aumenta. Com a subida, fica mais claro. Ocorre uma redução da densidade do ar, logo as curvas de tração requerida e disponível são afetadas, reduzindo a capacidade de desempenho da aeronave. A tração disponível é afetada, pois o empuxo reduz com a redução da densidade do ar. Ou seja, com o aumento da altitude, aerodinamicamente, ou seja, com o aumento da altitude. Assim, ó, ficou meio quebrado aqui. Mas o que ele está dizendo aqui, conforme você ganha altitude, existe uma redução na densidade do ar. Então, a densidade diminui com o aumento de altitude. Aerodinamicamente, significa a precisar de mais sustentação, maior ângulo de ataque para um determinado peso. Ângulo de ataque, você pode ver o conceito ali na parte de aerodinâmica do livro. Está aqui no mesmo livro que a gente está utilizando, só rolar para cima. Na tração requerida, observa-se uma redução da eficiência aerodinâmica, aumentando-se a tração requerida. Acabou repetido aqui na tração. Observa-se uma redução da eficiência aerodinâmica, aumentando-se a tração necessária, para não ficar repetido e meio quebrado. Vamos descer aqui à direita e vamos remover agora esse gráfico aqui. Remover não, deixá-lo mais visível. E o que nós vamos ver é que conforme ocorre o aumento de altitude, a gente vê que as curvas têm um comportamento diferente. Então vamos observar aqui a curva azul claro, que está representando aqui a tração disponível. Nós fizemos a primeira análise para a altitude a nível do mar. E conforme a altitude aumenta, vamos colocar aqui azul está 0, laranja vai para 1.500 metros. Vou trazer o nosso quadro para cá. Então, conforme a altitude vai aumentando, a gente vai observar que a tração disponível vai caindo. Só um detalhe, no aerodesign, no máximo que você chega aqui de altitude é 1.500 metros. Chega a 3.000 a 4.500 de altitude, não. Porém, a gente faz essa análise aqui só para ter uma ideia. Quando a gente observa a tração requerida, vamos observar aqui a verde, ela vai aumentando conforme você aumenta a tua altitude. Então essa é a ideia que você tem que ter. Aumenta a altitude, tração disponível cai e tração requerida aumenta. Até ter um momento aqui que elas vão se cruzar. A última curva, no caso essa azul clara aqui de tração requerida, ela vai vencer, vai estar cruzando a curva roxa da tração disponível. Eles vão ter um ponto de contato bem aqui que a gente vai estar definindo depois o que é. Mas essa é uma análise importante que a gente precisa ter para poder dizer até quanto que a nossa aeronave pode estar subindo. Ou seja, o limite de subida dessa aeronave aqui é a interseção dessas duas curvas, na altitude de 4.500 metros. Porém, mais uma vez, no aerodesign não chega a 4.500, chega a 1.500. Estourando assim, faz muita vontade, chega a 1.500. E o que a gente conclui desse gráfico? A partir do gráfico, pode-se avaliar a real capacidade de desempenho de uma aeronave na altitude. Pode-se observar que com o aumento de altitude ocorre redução da sobra ou excesso de potência, foi o que a gente observou, aumento da velocidade mínima. Vamos olhar aqui de novo no gráfico. A velocidade mínima vai estar aumentando. Então, onde que a gente tem que olhar aqui para como que a gente observa a redução da velocidade mínima? A velocidade mínima ocorre quando a tração disponível e requerida se cruzam aqui pela primeira vez. Então, para isso, vamos olhar primeiro a tração disponível para velocidade, para altitude de 0 e a
a tração requerida para altitude igual a zero. Elas estão se cruzando aqui onde eu estou com o mouse. E os próximos cruzamentos vão estar ocorrendo aonde? A gente vai ver a próxima curva aqui, branca. Ele está se cruzando com a laranja uma velocidade mínima aparentemente maior. Vamos ver se eu errei aqui. Talvez eu tenha errado porque a velocidade mínima tem que diminuir pelo que eu escrevi aqui. Ah não, aumento da velocidade mínima. Perdão. Então a velocidade mínima vai estar aumentando. Então é exatamente o que a gente observa aqui. O primeiro cruzamento da curva verde com a curva azul clara, tração requerida disponível, nesse ponto está com a velocidade mínima bem baixa. Agora a velocidade mínima tende a aumentar para o próximo cruzamento. Vai aumentando. E a velocidade máxima reduz. Então o teu envelope operacional vai estar reduzindo. Mesmo a análise você vai estar fazendo aqui. Só que é um pouquinho mais difícil de observar esses cruzamentos na velocidade máxima. E ocorre um aumento da velocidade máxima de eficiência aerodinâmica. E a velocidade máxima de eficiência aerodinâmica ocorria lá quando os arrastos eram iguais. Aí a gente não vai conseguir observar de forma mais didática, porque as curvas de arrasto não estão presentes. Mas você pode estar lendo ali o Miranda para identificar essa informação. Então vamos ver como que ocorre esse cálculo aqui, que tem uma pegadinha. Não é uma pegadinha, mas é um detalhe. O que acontece? A altitude está variando. Se a altitude está variando, a densidade está variando. Por isso se chama altitude e densidade. Forma aumenta a altitude, diminui a densidade. Então, o que acontece? São importados alguns valores a partir da struct atmosfera. E na struct atmosfera nós temos o H, que representa a altitude, ou seja, 0, 1500, 3000, 4500. Nós temos pH, ou seja, a densidade para cada uma dessas altitudes, isso é tabelado. E tá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deveria estar no. Não, ainda não coloquei. Depois eu estou colocando. É tabelado para cada altitude tem uma densidade específica. Você precisa estar fazendo essa análise. Então a gente vai percorrer isso. Para cada altitude vamos estar calculando os valores de tração. Então primeiro é calculada a razão de densidade. Da densidade referente à altitude que você vai estar calculando, dividido pela densidade ao nível do mar, que é a tua referência. Então a densidade em 1, no caso esse aqui é um laço for, a densidade em 1 vai ser o quê? Vai ser a densidade ao nível do mar. Vai ser a primeira altitude, que é a altitude igual a 0. Dividindo os dois vai dar igual a 1. Aqui tem um contador. Em seguida vai ser percorrida a velocidade. Então para aquela densidade vai se percorrer os cálculos para a densidade. Então CL, variando com a altitude, CD, variando com a altitude, vão ser calculados. A gente já viu esses cálculos anteriormente. E aí incrementa aqui no contador mais 1. K igual a 1. Esse K aqui está percorrendo cada uma das colunas de TD, que já é um pouquinho complicado. Eu não vou lembrar agora qual foi a jogada aqui desse K, o que ele não está contando junto com o V. Não lembro certo agora. Eu poderia usar um J aqui, mas eu não estou lembrando porque é o contador K que está sendo utilizado. Mas o que a gente observa? A tração requerida está variando linha e coluna. A gente já entende aqui essa equação, é a que a gente fez anteriormente, mas lá na primeira análise de tração. Então não tem segredo. Olha só, aqui pH entrando a densidade. Entra a densidade no cálculo do CLH, logo ela vai ter efeito aqui no cálculo do CDH, porque CDH está sendo calculado a partir de CLH. Agora, o que acontece? Em tração disponível, você vai ter que multiplicar pela razão de densidade. E é assim que ela vai ser alterada. Cada densidade é alterada pela razão de densidade. Então, é uma forma diferente de delas estarem sendo afetadas. Então, tração requerida, a tua densidade está aqui dentro do CL.
Mas a tração disponível, você tem que pegar aquele valor de tração que você já tem e multiplicar pela razão de densidade. E isso vai ser feito para várias altitudes. Aqui tem a plotagem. E você não precisa se preocupar em fazer ajustes conforme você muda a quantidade de altitudes que você estiver fazendo. O script já é auto já está feito para considerar algumas variações. Se você quiser analisar 0, 100, 200, ou 0, 1000, 1500, 0, 1000, 1200, 1400, 1500, você só vai alterar lá aquela struct, ou altera na entrada do script mesmo. Você pode excluir a struct, colocar o valor de H, não vai ter problema. Ah, não, vai ter um problema assim, eu não coloquei como entrada os valores de H. Então vai ter que fazer um ajuste aqui na função. Porque está entrando na atmosfera, a struct. A atmosfera não está entrando no H. Então você teria que fazer o ajuste aqui de H. Então tem que ajustar a mesma struct, não excluir a struct. Eu sei que você já tem uma boa prática aí no MATLAB para estar fazendo isso. Ou saiba como funciona a struct. E aqui é uma legenda do nosso gráfico. Vou explicar aqui que ela funciona da seguinte forma: a legenda tem que iniciar com aspas e terminar com aspas. E em roxo aqui a gente tem uma string, td, então tem esse underline aqui, é o H, eu abro um colchete para dizer que o subscrito vai começar em H igual, mais a string H vai ser as altitudes aqui, então você tem um vetor numérico aqui, que depois é convertido para o tipo string. E aqui é uma operação entre strings, soma. E aí vai ser somado com a unidade que eu coloquei em metros. E o mesmo efeito para a tração requerida. Tem um quebra-cabeça assim inicialmente, mas depois você vê que é bem tranquilo. Nada mais é que uma soma que você faz para poder criar um texto. E é essa plotagem aqui. E anteriormente eu havia comentado que você tem que estar medindo a densidade na hora do teu teste. Você tem que medir a densidade local. Porque isso vai ter efeito nas tuas curvas de tração. Você tem que saber o quanto que a tua tração está sendo afetada pela densidade local para você poder fazer o ajuste para a densidade ao nível do mar e assim conseguir calcular trações para demais densidades. Então, é importante para motores a combustão estar fazendo essa medição da densidade, porque você vai ter que fazer uma correção ali. Então, quando você tiver a densidade do qual você está obtendo o teste de tração, você vai poder estar obtendo a densidade para o nível do mar. E assim obter essas curvas de tração de forma mais confiável. Então a gente fecha aqui e já parte para a Excel.